Fala, investidores, como é que vocês estão? Líder aqui. Bora para mais conteúdo. Já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal aí para fortalecer, beleza? E já fazer parte dessa comunidade, dessa família de investidores aqui, certo? Então a gente vai analisar hoje um vídeo bem didático e simples, literalmente desenhado aqui, sobre renda passiva e renda fixa. Renda variável e renda fixa. Qual que é a diferença entre elas? Investir Vamos ver se a minha visão se concretiza. sempre foi um tabu para a população brasileira em geral. A ideia que a maioria das pessoas tem sobre investimento é que é algo extremamente arriscado. E bom, isso tá até certo em partes, porque muitos encaram investimento como uma aposta, pensando em aplicar dinheiro em uma determinada ação, por exemplo, apenas torcendo para que ela suba, sem estudar sobre a empresa e sem nem saber o que tá fazendo. E esse é um erro gigante para quem quer começar a investir em renda variável, por exemplo. Então, o primeiro passo para quem quer começar a investir, obviamente, é saber o que tá fazendo. Concordo, muita gente trata o investimento, que é uma coisa séria, ações, criptos, e de forma de aposta, tá? Sem entender no que está investindo. Por isso que é tão importante você estudar o mercado que você vai fazer seu investimento. Estudar uma empresa que você vai fazer seu investimento, tá? Você não só simplesmente coloca dinheiro lá, torcendo para que ele se multiplique. Estudar sobre. Isso parece algo bem óbvio, mas a maioria não vai atrás de entender sobre cada tipo de investimento. É o que eu acabei de falar, né? Mesmo começando ali pela renda fixa, que possui investimentos mais conservadores, mais seguros. Por exemplo, investir em bancos que têm a cobertura do FGC ou também em investimentos do Tesouro Direto. Bom, você está no último episódio da nossa série Educação Financeira Ilustrada do canal Manual da Evolução. Se já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e bora pro conteúdo. Como eu disse anteriormente, se você está iniciando nesse mundo dos investimentos, começar pela renda fixa é a melhor alternativa, pois tem um risco mais baixo, principalmente com a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e assegura investimentos de até R$250 mil. Ou seja, se você investe em algum banco e tem valores investidos de até R$250 mil e esse banco chegar a falir, o FGC vai cobrir o prejuízo que você teria pela falência do banco. Bom, os títulos privados de renda fixa mais Não cobre, acho que todo o prejuízo, cobre só R$250 mil, se eu não me engano é isso. comuns são CDB, LCI e LCA. Todos eles são emitidos por bancos. No caso do CDB, nada mais é que a gente emprestar dinheiro para o banco e ele nos devolver com juros. Já o investimento em LCI é quando emprestamos dinheiro para o banco ou uma instituição financeira para financiar e desenvolver o setor imobiliário. E assim o banco também devolve nosso dinheiro com juros. Da mesma forma funciona o LCA. Porém, em vez de o dinheiro ir para o setor imobiliário, vai para o setor do agronegócio. E Massa, hein? Não sabia disso aqui não, vocês sabiam? como ao investir em LCI e LCA estamos de certa forma ajudando a desenvolver esses setores da economia, o setor imobiliário e do agronegócio, não tem incidência de imposto de renda. Já o CDB tem imposto de renda retido na fonte, ou seja, Ó que massa, cara. Rapaziada, vocês investem já em renda fixa ou em renda variável? Comenta aí. Especificamente no que? LCI, LCA, CDB, Bitcoin, empresas americanas, Apple, Nvidia. Pô, eu acho muito massa isso daí. Um dia eu quero chegar lá. Ainda vou aprender a investir em ações. Acho que não deve ser tão difícil também, não. Eu quero investir em ações americanas, né? Obviamente dolarizadas. Para mim, as brasileiras eu não tenho muito tesão em investir em ação brasileira, não. Para mim seria mais as Big Techs e assim por diante, né? Comenta aí, em que você já investe? Para deixar de dica aí para nós também, tá? E eu respondo todos os comentários. o rendimento que vai aparecer para você lá no banco é o valor líquido, já descontando o imposto de renda. Porém, isso não significa necessariamente que LCI e LCA compensa mais que o CDB. Essa análise é você quem vai fazer. Cada instituição tem produtos financeiros diferentes, com rentabilidades diferentes. Então, basta estudar para saber qual a melhor alternativa para você. Além disso, também vale analisar a liquidez do investimento. Se você, por exemplo, está fazendo uma reserva de emergência, é bom ter liquidez imediata ou diária. E outra coisa muito importante, para esses investimentos, sempre veja se tem cobertura do FGC. Tá, além disso, continuando em renda fixa, também existe o Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil, que funciona basicamente da seguinte forma: a gente empresta dinheiro para o governo, para ele financiar obras públicas, por exemplo, e recebemos o dinheiro com juros. E esse investimento não tem FGC, porém é considerado muito seguro, pois para acabar o dinheiro do governo, o Brasil todo tem que ter quebrado antes. Mas tá, todos esses investimentos de renda fixa que falei aqui de forma breve, estão atrelados de alguma forma à taxa de juros básica do Brasil, a taxa Selic. Aí você pode me perguntar, mas o investimento em CDB, LCI e LCA estão atrelados ao CDI. E tá certo, porém o CDI acompanha a taxa Selic, com apenas 0,10% de diferença. Ou seja, hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 11,75% ao ano. E assim, o CDI está em 11,65%. Quase a mesma coisa, né? Ou seja, quando vemos escrito rende 100% do CDI, significa que está rendendo 11,65% ao ano. Lembrando que estou falando isso em janeiro de 2024. Mas é isso, a rentabilidade da renda fixa sempre vai estar atrelada de alguma forma. Caralho, essa parte aqui ficou zoada, hein, mano? Ele podia ter feito um negócio mais didático um pouco. Ficou muito técnico. Enfim, A taxa foda-se. Selic. Então, enquanto a taxa Selic está alta, os investimentos de renda fixa tendem a render mais, como é a situação econômica que estamos vivendo atualmente. Porém, em 2020, a taxa Selic já esteve em 2% ao ano. A economia sempre passa por ciclos.
Isso aqui não me interessa tanto, pessoalmente. Espero que alguém aí que tá assistindo tá fazendo proveito desse trecho aqui, desse último minuto. Tá? Qualquer coisa você volta o vídeo aí e estuda. Eu, particularmente, não investiria em nada do Brasil. Entendeu? Então, para mim, isso daqui é pouco proveitoso. Como eu disse, eu investiria lá nos Estados Unidos. Eu já tenho até uma referência já de um cara no Instagram, esqueci o nome dele, mano. Não sei se vocês conhecem. Quer ver, ó? Esse maluco aqui, ó. Aqui, ó. Léo Fittipaldi. Alguém já ouviu falar nele já, ó? Dá uma olhada aí. Léo Fittipaldi. Mano, não sei se deu pra vocês verem, ó. Mano, esse maluco aqui, ele manja de investimentos nos Estados Unidos, entendeu? E ele é moleque novo, velho. E tá se saindo bem lá, tá construindo uma empresa, pô, abençoado, abençoado mesmo, fico feliz por ele, entendeu? E não sei se vocês conhecem ele, comenta aí se você conhece, se você já investiu, já comprou algum curso dele, mas basicamente ele ensina a mexer o doce lá nos Estados Unidos, nas empresas de lá. E é isso que eu quero, basicamente. Aqui no Brasil não me interessa muito não, pra ser bem sincero pra vocês, cara. Bom, a verdade é que as pessoas sempre olham para o momento presente que estamos vivendo agora, pensando: ah, a taxa Selic tá alta, vou investir em renda fixa. Aí quando a Selic tá baixa, como foi ocorrido em 2020, já vai direto para renda variável, pensando que investir em renda variável é a melhor opção para o momento. Sempre indo nesse efeito manada, indo para onde o vento tá soprando. E sendo sincero, temos que ter noção dos investimentos para não ficar nesse gira-gira de carteira. Mas é complicado, porque a partir do momento que você entende matemática e você coloca um investimento, por exemplo, em Bitcoin a US$ 60.000 e esse mesmo Bitcoin retorna às máximas lá na casa dos US$ 120.000 e você duplica o seu capital, né? Você foi de 350 para R$ 700.000 num curto espaço de tempo, você fez 100%, cara. Você dobrou, você fez outra quantidade da que você tinha. Você fez 100%, entendeu? Você dobrou o que você tinha. Aí, isso você pode fazer, às vezes, se você pegar um bom momento. Você pode fazer, às vezes, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Certo? Aí o outro aqui vai te dar 11 a 15% no ano. Você, tipo assim, entende? Ah, mas você pode comprar o Bitcoin e ele desvalorizar. Claro, por isso que existe estudo do mercado. É uma renda, é um investimento de alto risco, com certeza. Mas por isso que você estuda o mercado. Você entra em suporte, você vende resistências, você entende a formação de um movimento que está acontecendo, você está de olho no cenário mundial, o que está acontecendo no mundo, o que pode acontecer. Ah, quando acontece tal coisa, problema sanitário, enfim, depois disso, o que costuma acontecer com o Bitcoin? Ah, ele sobe, né? Vocês sabem bem do que eu estou falando lá. A gente teve a fraudemia em 2019, não teve? Então, aí, o que aconteceu com o Bitcoin explodiu, porque tinha muito dinheiro no mercado, né? Então você tem que também saber fazer uma leitura histórica do ativo, o que acontece em tal momento, por que está acontecendo tal coisa. Pô, é muito melhor você comprar US$ 60.000, por exemplo, o Bitcoin, do que a US$ 120.000. É indiscutível, né? Enfim. Aí você vai falar que. Não tô falando que a Selic é ruim, ou CDI, CDB lá é ruim, sei lá, né? É, tecnicamente, a taxa Selic está baixa, vou investir tudo em renda variável agora. Ah, a taxa Selic, acho que é o tanto que eles te recompensam, né? Pelo que eu entendi. Enfim, deixa eu ver. Ah, a taxa Selic tá alta, vou investir em renda fixa. Aí quando a Selic tá baixa, como foi ocorrido em 2020, já vai direto para renda variável, pensando que investir em renda variável é a melhor opção para o momento. Exatamente. Voltando. É isso. Eu não tô falando que um é ruim, o outro é bom, um é bom, o outro é ruim. A minha opinião é, você tem muito mais potencial no variável do que neste CDB, CDI aqui do Brasil, por exemplo. Entendeu? Muito mais potencial. E como o tempo é uma coisa que a gente não tem muito na nossa vida, nós precisamos enriquecer, nós precisamos ir em busca da nossa estabilidade e independência financeira para construir e solidificar com firmeza uma família, certo? Acredito que o princípio de todo homem aí seja esse, né? Pode variar um pouco, mas acho que em geral é isso, não é? Você procriar, prosperar, você não tem muito tempo, aí você vai ficar esperando o negócio 10% ao ano. Ok, é seguro, melhor, depende do seu ponto de vista, mano. Entendeu? Eu não sei.
Ah, o cara tem, eu não sei como é que funciona, o cara tem 10 milhões, deixa lá no CDB, lá, CDI, e aí depois 10% ao ano vai dar 1 milhão para ele? Pô, bacana, bacana. Às vezes é até mais, vamos falar assim, inteligente, seguro você ter esse tipo de investimento. Você tem 10 milhões, ganha 1 milhão por ano, que já é muita coisa, 1 milhão por ano. Né? Em 10 anos você fez mais 10 milhões, você dobrou o seu capital, certo? É muito dinheiro. Então não é ruim quando se trata de grandes quantidades, né? Aí contrasta com o que eu estou falando. Pessoas comuns vão preferir fazer o quê? Na variável, para tentar extrair o máximo possível no menor tempo possível. Certo? Só vai deixar realmente muito dinheiro em CDB, CDI ali quem tem muito dinheiro. Porque daí vai retornar muito dinheiro, com previsibilidade. Aí eu acho ok. Se eu tivesse 10 milhões, com uma certeza lá de que iria me retornar 15% ao ano em cima daqueles 10 milhões, pô, faria tranquilamente isso daí. Sabe por quê? Faria isso por 3 anos. Pega a visão, rapaziada. Eu faria isso por 3 anos. 3 anos retornando 15% em cima de 10 milhões vai dar 4 milhões e meio, tá? Em 3 anos. Dentro desses 3 anos, sobreviveria com 1 milhão, certo? Passaria 3 anos usando 1 milhão. E os outros 3 milhões e meio iriam sobrar limpos para mim. Aí, mano, eu pegaria da renda fixa, pelo que eu tô entendendo. Não sei se eu tô entendendo certo também, né? Porque eu tô trocando ideia com vocês enquanto eu vejo o vídeo. Enfim. Pegaria esse do CDB, CDI ali. E aí eu ia recolher 3 milhões e meio, jogar para variável. Tipo Bitcoin, para não ter pressa, né? De multiplicar esse capital, sem pressa. Só vai jogando. Ah, baixou, tá barato, ativo? Compra, 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 compra. Vende lá no topo. Enquanto isso, tá lá meus 10 milhões rendendo 1,5 milhão por ano no fixo, né? Pô, aí compensa, hein, cara? Aí é meta de vida, hein? Fala a verdade. Então, tá vendo que não tem um ou outro que é melhor? Só depende do seu momento. Depende do seu momento. Eu acho que pra quem tá iniciando assim, o variável é muito mais forte, né? Muito mais forte. Sempre indo nesse efeito manada, indo para onde o vento tá soprando. E sendo sincero, temos que ter noção dos investimentos para não ficar nesse gira-gira de carteira. Porque senão imagina, você está investindo todo o seu dinheiro em renda fixa porque está rendendo acima de 10% ao ano. Aí Que já é muita coisa. Mas ainda assim tem coisas melhores, entendeu? depois de alguns anos a taxa Selic chega a 5%, por exemplo, fazendo com que você pense em tirar seu dinheiro da renda fixa e comece a investir em ações, porque a renda fixa tá pagando pouco. Então aquele pensamento, tá todo mundo investindo em ações e elas só sobem. Por isso é sempre importante diversificar os investimentos. E o que eu quero dizer com tudo isso Isso aqui é verdade, ele mandou bem. Você nunca coloca todos os ovos dentro de uma cesta. Porque se essa cesta cair e quebrar todos os seus ovos, você se fudeu. Você separa. Você pode pôr mais ovos em umas do que em outras, mas você tem que ter mais do que uma cesta. Eu faço isso. Eu tenho 3 a 4 fontes de renda. Entende? Todas variáveis, mas eu tenho 3 a 4. Caso uma der errado, tem outras que estão entrando, certo? é que a economia sempre vai passar por ciclos. Haverão momentos de alta e também de baixa na taxa de juros. E principalmente para o investidor Ah, e sempre aumentando, tá, rapaziada? Sempre aumentando, mano. Que eu sou um cara assim que quero abrir uma farmacinha, quero abrir um centro comercial para alugar para empreendedores. Nossa, tem muita coisa que eu quero fazer, cara. Então, com o tempo, eu só vou aumentando fontes e fontes e fontes. E eu gosto de diversificar bem o mercado, por quê? Porque eu invisto em vários mercados, desde a farmácia até o centro comercial, até cripto, até ações. Eu quero ir estendendo, entende? Várias outras coisas que eu ofereço também por fora, mas enfim, não vem ao caso. Só tô falando assim, você consegue, como é que eu vou falar? Se der um problema, vier uma fraudemia e o comércio se fecha de novo, tá? E aí, eu tenho 10 cestas, 3 ferrou, quebrou. Não dá para manter o negócio, porque é comércio físico e tá todo mundo trancado em casa, os comércios estão fechados, porque tem um vírus aí no ar. Me sobraram 7 cestas. 3 caíram no chão e quebraram os ovos. Entendeu? Ah, teve que fechar a farmácia, o centro comercial. Tá, mas tem o Bitcoin lá me rendendo. Ah, mas o Bitcoin deu baixa. Tá, mas a farmácia lá tá aberta e o centro empresarial e outras coisas que eu tenho, e uma terra, e um terreno, uma fazenda, tá me gerando renda. Mesmo que o Bitcoin tá em baixa. Eu tô tirando de outros lugares. Sempre no mundo dos investimentos, mas diversificando. Percebe? Isso é muito poderoso. Ah, mas tá dando tudo errado. Pode ficar tranquilo. Tem 10 milhões meu lá em CDI, CDB lá, rendendo 10%, 15% ao ano. Então, 1,5 milhão esse ano eu tenho. Mesmo que o mundo estiver caindo, eu tenho 15% garantido esse ano. Tenho 1,5 milhão garantido esse ano. Entenderam?
É muito poderoso, cara, o quadrante dos investimentos. Vocês não estão entendendo. É massa demais, velho. É muito poderoso mesmo. Que é o momento que você coloca dinheiro para trabalhar para você, mano. O ideal mesmo. O ideal é que você inicie, né? Quadrante por quadrante. Então vamos supor que você começou na vida como brasileiro médio. Você é empregado de alguém. Com o tempo você vai juntando dinheiro. Vou pegar a barbearia como exemplo, tá? Eu já solto o vídeo aqui. Vou pegar a barbearia como exemplo. Você tem lá um barbeiro. Ele trabalha de MEI e ele faz acordo lá com o proprietário de alguma barbearia e trabalha lá. O cara tira 50-50. Tô dando um exemplo aqui, tá? Então ele faz um corte lá por R$ 100, pega 50 pra ele e 50 da casa, beleza? Beleza. Ele vai ficar nisso, patinando nisso um tempo. 1 ano, 2 anos, beleza? Acho que de 2 anos não pode passar. 2 anos já é suficiente, mano. Você vai cortar 20 cabelos por dia, fazer barba, vender produto e fazer coisa por fora, então você tem que fazer dinheiro, irmão. Aí você vai pegar, por exemplo, todo mês você pegou R$ 5.000, tá? Vamos supor que você não tenha família, não tenha filhos, às vezes você mora com seus pais ainda, melhor ainda, entendeu? Você tem menos gastos e tá levantando 5.000 lá na barbearia, tá? Tô dando um exemplo aqui. Vamos por um exemplo mais real, então. Vamos por 3.000 por mês. Se bem que eu acho que tem barbeiro que faz muito mais do que 3.000, mas vamos por 3.000 por mês, tá? No ano dá 36.000 total, né? Você não vai conseguir guardar total. Você vai se alimentar, você vai pra uma festa, você vai sair. Você não vai segurar os 36. Dos 36, você vai segurar 20. 16 você gastou durante o ano. Beleza? Você é um cara solteiro, você viveu com 16. Tá? Você tá com 20 guardado. Irmão, no primeiro ano você já guardou 20. Já dá pra você começar a sua independência. Já dá, sim. Você aluga uma salinha comercial na rua, 2.500 por mês, tá? Primeiro mês 2.500, se precisar fazer uma reforminha você faz, senão você só entra. Compra ali uma cadeira, os equipamentos de barbeiro, espelho, um negócio para lavar o cabelo dos caras ali, acabou. Maquininha e tudo. Você vai gastar tudo uns 10.000. A barbearia vai estar pronta. Pronta para você atuar. E mais 2,5 de aluguel. Então ainda te sobra uns 7 dos 20, entendeu? Ainda te sobra uns 7. Lógico, vai botar um computadorzinho ali e tal, uma maquininha de café. Mas mesmo que for uns 20.000 na sua barbearia, irmão. Entendeu? É investimento, é médio prazo. O ideal seria que você tivesse uns 40.000, por isso que eu falei 2 anos. Então, o primeiro ano você guardou 20, o segundo ano você guardou 20.000, certo? Os 20.000 que você guardou no primeiro ano, você poderia deixar nesse CDI, CDB aqui, ou em Bitcoin, ou qualquer outra coisa. Comprado um Ethereum, por exemplo, que é uma criptomoeda, e deixar até lá se multiplicando, digamos assim, né? Se você comprar na baixa, obviamente, para o negócio subir, você fazer dinheiro, né? Se você comprar na alta, você vai perder dinheiro. Então, não quero ir na variável, pô, suei muito para fazer esses 20.000. Deixa lá no CDI, CDB ali, que até agora eu não sei se é o CDI ou o CDB, cara. Deixa eu ver. Pra mim não ficar errando toda hora, né? Sei lá. Eu falei que ficou visualmente poluído isso daqui, mano. Acho que é o CDB, né? Vou falar CDB, mas vocês entenderam o que eu tô falando. Então, pensa comigo. Você foi lá e juntou 40.000, tá? Em média, você juntou lá R$ 40.000. Aí, irmão, você tem 20.000 para abrir uma barbearia e 20.000 de reserva, para você não passar sufoco. Lembrando que você está morando na casa dos seus pais, você não tem que pagar aluguel, no máximo você ajuda na compra do mercado, entendeu? Tô falando nesse cenário, né? Em vez de você comprar um carro caro, você vai comprar uma moto, você vai comprar uma bicicleta elétrica, você vai se adaptando à sua realidade, entendeu? Pode ter uma namorada de boa, mas enquanto você não tem um filho que não vai te dar um gasto extra, digamos assim, né? Muito grande, tá de boa, mano, vai tocando sua vida. Você fez 40.000, 30.000, pô, você abre uma barbearia e ainda te sobra uma gordurinha pra você queimar, entendeu? Seria o cenário ideal. Juntou 30, 40.000, irmão, tá com a barbearia feita. Vai lá cortar cabelo. Cortou cabelo 1 ano, né? Antes você tava pegando R$ 3.000 trabalhando para um patrão. Lembra? Você tava no quadrante do empregado. Você tava pegando R$ 3.000 trabalhando para um patrão. Mas 50% era da casa. Era 3.000 para você, 3.000 para casa. Porque o corte de cabelo era 100. Você pegava 50, a casa 50, certo? Então era para você estar fazendo 6. Mas você tá fazendo 3, tá fazendo metade, porque metade é da casa. Porque a casa tá te fornecendo eletricidade, a casa tá te fornecendo iluminação, ambientação, tudo, as estruturas, os equipamentos, né? Então, nada mais justo também do que 50% ser da casa, certo? Então a barbearia leva uma mão, você fica com a outra mão. Ótimo, até aí tudo bem. Mas era melhor você estar fazendo 3 ou 6? 6, né? Como é que você vai fazer os 6?
tendo o seu próprio ambiente, tendo sua própria barbearia, cortando o próprio cabelo. Você vai começar a ganhar o mesmo dinheiro que você ganhava antes, só que agora é inteiro no seu bolso. Já deixa o like, já vai comentando que o pai tá abrindo sua visão aqui, né? Isso aqui é aula, irmão. Tinha que cobrar pra falar essas coisas. Vamos lá, vamos terminar até o último quadrante, tá? Aí você saiu de empregado e foi para autônomo. Chegou no segundo quadrante. Tá lá, trabalha. Corta cabelo, mas não tem mais patrão. Você ainda tá preso ali no seu trabalho, mas você não tem mais patrão. Você faz seus horários, você abre a hora que você quer, você vai embora a hora que você quer. O lugar é seu, você é seu próprio patrão. Você administra sua vida a partir dali. Já virou um homenzinho de verdade, já não tá mais tendo que trabalhar para alguém. Entendeu? Pô, abriu um lugarzinho ali, mas ainda não é uma empresa. Ainda não é uma empresa. Você ainda é um empreendedor autônomo. Entendeu? Todo empreendedor é um autônomo. Você ainda não é empresário, tá? Você vai cortando o cabelo. Como é que você vai virar empresário? Terceiro quadrante, um dos mais poderosos, tá? Você vai pegar pessoas e vai começar a contratar. Do seu lucro, você vai botar mais uma cadeirinha ali do seu lado, mais um espelho e mais equipamento para outro barbeiro. Vai contratar mais um. Depois você vai fazer mais outro e mais outro. Aí depois você vai alugar um lugar maior, porque vai começar a crescer sua barbearia. Ou você vai abrir uma outra franquia dela, você vai ter 2 unidades na sua cidade. Tá entendendo, irmãozinho? Você começa a sair de um autônomo para ir lá para o empresário. Isso eu tô falando dentro do ecossistema de um barbeiro. Tá vendo como que é possível você subir na sua vida? Você só precisa, ó, seguir o líder. Falando em seguir o líder, eu já concluo minha linha de raciocínio. Já entra lá no Instagram, tá? Que a gente ensina você a fazer sua renda em Bitcoin. É um mercado de risco, a gente está falando isso aqui o vídeo inteiro, né? Eu não vou fazer propaganda para vocês, só que eu deixei todo o meu conhecimento que eu aplico e tenho retirado lucros nesse mercado já faz mais de 4 meses. São só 10% das pessoas que lucram nesse mercado e eu estou encaixado lá. Inclusive fui considerado top traders conservadores da Binance, tá? Erguendo mais de 700% do meu capital. Então eu tenho alguns fundamentos para falar sobre esse assunto, tá? Bitcoin, o líder comanda. Segue eu lá no Instagram, Mateus Líder, ok? Ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, ó. @Mateus Líder, pode seguir lá, você entra em contato comigo nos stories, eu abro caixinha de perguntas todos os dias e você aprende sobre o universo cripto comigo também, ok? Já segue o líder lá. Você foi pro terceiro quadrante, tá? Fechou? Fechou. Você contratou pessoas para trabalhar para você. Você contratou pessoas para trabalhar para você, você pode ir para o balcão, cuidar das contas, organizar os horários, marcar horário para os seus funcionários. Entendeu? Você pegou mais liberdade agora, né? Ou você contrata alguém para ficar no balcão fazendo essas coisas para você. É o famoso caixa, né? A pessoa vai ficar no caixa ali para receber o serviço e para organizar os horários dos barbeiros. Ótimo, excelente, lindo. Até aí tá tudo certo, mano. E você? Você ganhou sua sonhada liberdade. Só que tem um problema, irmão. Você ainda está lidando com pessoas. E a gente sabe que pessoas têm seus problemas. Ora essas pessoas estão trabalhando para você, horas elas mudam de cidade, horas elas faltam, o trabalho delas às vezes não pode não ser bem desempenhado em tal dia, podem quebrar alguma coisa lá dentro, tudo pode acontecer, né? Você tem pessoas trabalhando para você, né? Mas ter uma empresa é algo maravilhoso, ela já é uma bênção de Deus. Só que como que você sai do quadrante do empresário e vai para o investidor? Você vai pegando a renda da sua empresa e vai jogando em investimentos. Então você chegou a ser empresário, você tem um monte de barbeiro cortando cabelo, você sozinho pegava 6 mil por mês. Mas você tem 5 profissionais trabalhando para você. É 3 dos caras. Agora você inverteu o jogo. Entendeu? Agora você está no lugar que seu patrão estava antes. Você inverteu o jogo. Agora eles ganham 3 e você 3. Eles 3 e você 3. Todos os meses. Que metade é da casa. Afinal, você está oferecendo a estrutura para eles trabalharem. Certo? Pronto, você está ganhando dinheiro passivo. 5 barbeiros te dando cada um 3 mil por mês, você está pegando 15 mil. Tá? 15 mil. Vamos falar aí que você paga ali uns R$ 3.500 de aluguel no seu espaço. Então ainda te sobram uns R$ 11.500, certo? Aí você tem os impostos, aí é outros 500, né? Mas vamos por aqui que sobra limpo para você 10 mil por mês, irmão. Porra, no ano vai te dar R$ 120.000. Para você que estava ganhando 3 mil por mês.
trabalhando para um patrão lá no início, sendo empregado. Em 2 anos, no terceiro ano, você já está fazendo 120 mil por ano, que dá 10 mil por mês. Em 3 anos, você saiu de 3 mil por mês, foi para 10 mil por mês. Mudou sua vida ou não mudou? Irmão do céu. Você pega um cara que ganha 3 mil por mês, ele vive sufocado no Brasil. Ele não se alimenta bem, ele não mora numa casa boa, ele não tem um carro bom. Você pegar um cara no Brasil que ganha 10 mil por mês, irmão, a qualidade de vida dele é outra. Tá entendendo? Aí, irmão, beleza, você foi fazendo 120 mil por ano, certo? Você ajusta a sua vida dentro de um padrão que dê 6 mil por mês de gasto. Porque tem que te sobrar 4 por mês, pelo menos. Pra no ano dar 48, né? Tá entendendo? 12 vezes 4, 48, certo? Então você vai ter 48 mil. E vai ter usado 60 mil, né? Por volta de 60 mil pra você sobreviver, digamos assim. Então, dos 120 mil, 60 você usa pra sua vida, seu apartamento, suas coisas. E o resto você vai guardar, irmão. Por volta de 50 mil reais você vai guardar. O que é guardar? É você, por exemplo, colocar em Bitcoin, colocar em Ethereum, colocar em CDB aqui, entendeu? Se bem que ainda não compensa colocar no CDB, porque 50 mil com 10% ao ano vai te dar 5 mil por ano. Você não vai enriquecer assim jamais. Compensa você ir comprando Bitcoin. Até porque, se você vai fracionando todo ano compras em Bitcoin, vai chegar um momento que vai vir um lucro gigantesco. Pode demorar 4 anos, 5 anos, mas passa rápido, certo? Vai chegar um momento que o Bitcoin vai para 300, 400 mil dólares e você vai lá e só vai pegar os lucros. Afinal, todo ano você foi comprando. Vai chegar um dia, cara, que a sua empresa, né? Aí depois você abre mais uma franquia e vai multiplicando esse capital, certo? Mas enfim, vai chegar um tempo que a sua empresa vai estar te dando renda, o Bitcoin vai estar te dando renda, e aí você vai estar fazendo 30 mil por mês. Uma média aí, né? Aí, pô, irmão, você tá fazendo 30 mil por mês, cara. Entendeu? Tô falando num cenário maravilhoso, né? Mas você tá entendendo o que eu tô falando? Aí você pega lá o dinheiro do Bitcoin e abre uma farmacinha. E vai indo longe, e vai indo longe. Aí você passa a viver das rendas, entendeu? O empresário já consegue viver da renda da empresa dele. A diferença do empresário para o investidor é que o investidor põe o dinheiro para trabalhar. Ele não fica guardando dinheiro. Muito empresário ganha dinheiro e deixa lá na conta, ou deixa no CDB. Beleza, mas seria mais inteligente você investir também em coisas variáveis, entendeu? Ações, criptos, enfim. Se você comprar no momento de euforia Vocês conseguiram visualizar, mano? Dentro do ecossistema do barbeiro, tudo que eu quis dizer? do mercado, na hora errada, que os preços estão lá em cima, pode acabar perdendo dinheiro na renda variável, pois a maioria dos investidores compraram na baixa, enquanto você está lá comprando em um momento que o preço está nas alturas. E depois de um período, quando o mercado se movimentar negativamente, vai ver as ações que você comprou na alta e em baixa, o que faz muitos iniciantes pensarem que estão perdendo dinheiro na bolsa e vendem as ações com prejuízo. Por isso, antes de investir, em renda variável principalmente, é bom estudar e saber o que você está fazendo. E ir começando de pouquinho em pouquinho, não colocar todo o seu patrimônio em uma ação que você acha que vai subir. E o que quero deixar claro aqui é que ao chegar em um certo nível de dinheiro investido em renda fixa, por exemplo, já ter formado a reserva de emergência, eu acho interessante sim começar a investir aos poucos em renda variável, para ir pegando o jeito da coisa, sentindo como funciona o mercado das ações e também dos fundos imobiliários. Até porque em renda Fundo imobiliário, mercado imobiliário, eu acho muito massa também, mano. Entendeu? Velho, por mim, se eu pudesse viver 1000 anos, eu ia passar 1000 anos estudando todos os investimentos do mundo. Pô, tudo é muito massa, para velho. ir pegando o jeito da coisa Você investir em alguma coisa do banco que te proporciona de capital é bom. Você investir em parte imobiliária, você tem um apartamento de 500 mil. Pô, reformou lá, gastou 100 mil. Foi para 600 mil, certo? Mas você vendeu a 750 mil, fez 150 mil de lucro, né? Se a pessoa pagar à vista, melhor ainda. Pô, né? Tá bom, não tá? Você fez 150 mil de lucro, mano. Você pode passar o ano só com 150 mil de lucro que você fez. Tá entendendo? Tipo, ou você pode ir lá e comprar outro apartamento, fazer a mesma coisa, mais 600 mil, né? No final você vendeu, botou 750 no bolso. Você tá com lucro de 150. Então usa novamente 600 mil para fazer a mesma coisa que você tinha feito. Vende novamente. E vai fazendo esse ciclo, irmão. 10 apartamentos que você vender botando 150 mil no bolso, você fez 1 milhão e 500 mil, né? A grosso modo. Você entendeu? É basicamente você deixar seu dinheiro trabalhar para você. É isso que é o da hora dos investimentos, mano. Você não lida com humanos. É só a parte burocrática. Vai no cartório, vai na imobiliária, compra o terreno, ergue um prédio, sei lá, compra um apartamento para depois revender, compra na planta e depois revende, né? Enfim, mas você tem a parte burocrática. Você não necessariamente precisa lidar com funcionários, entende?
Então você é investidor, você só deixa seu dinheiro trabalhando para você. Sentindo como funciona o mercado das ações e também dos fundos imobiliários. Até porque em renda variável no longo prazo, você consegue rentabilizar muito mais o seu dinheiro do que deixar apenas na renda fixa, com aquele rendimento garantido. Essa é a grande diferença. Enquanto na renda fixa você tem aquele rendimento conservador, na renda variável você tem maior potencial de ganhos. Pô, só de você investir em ouro, por exemplo, já é uma renda variável fortíssima. Porém, também sofre risco de perder dinheiro se não souber o que está fazendo. Por isso é sempre bom estudar antes de começar. E quando estiver investindo, começar de pouco em pouco, para ir sentindo o mercado. E eu falo de ações porque se formos parar para pensar, todos os grandes investidores estão na renda variável. O maior investidor do mundo, Warren Buffett, tem uma frase que gosto muito. O risco vem de não saber o que você está fazendo. E tem total sentido quando pensamos naquelas pessoas que compram ações como se fosse uma aposta. Comprando hoje e daqui 2 semanas vê que desvalorizou um pouco e já vende. Sem nenhum estudo prévio, pensando que se desvalorizou 1%, é porque já está em prejuízo e já vende. Outra frase muito boa dele, que levo pra vida toda, é: nunca possua uma ação nem por 10 minutos, a menos que esteja disposto a possuí-la por pelo menos 10 anos. Esse é o pensamento de longo prazo quando investimos em ações. É comum que a ação desvalorize em alguns meses, justamente porque a economia passa por ciclos. Você quer vir no colo? Hã? Sorvete? Tá, o pai já vai lá te dar, tá? 1 minuto, o pai já vai lá te dar, tá bom? Porém, se for realmente uma boa empresa, vai conseguir passar por crises e ainda sair mais forte depois. Oi? Ah, beleza. Vocês vão shopping? Vai shopping? Demorou. Quer um dinheiro pra comprar sorvete lá? Tá, então tá bom. Veja como ficou o Ibovespa na crise de 2020. Caiu bastante, e logo em 2021 já vemos a retomada e a subida das ações. Outro grande exemplo é o Sr. Luiz Barsi, o maior investidor em Cara, esse negócio de Ibovespa aqui eu não manjo, porque parece que Ibovespa, se eu não me engano, é lida em pontos, né? Então, o cara fez tantos pontos. Acho que esse 127 mil aqui é pontos. Eu não sei exatamente como é que funciona. Não significa que custa reais, né? Vocês entendem? Eu não entendo. Como é que funciona o Ibovespa aí pra quem trabalha com isso? Comenta aí. Esse 127 mil aqui significa que uma ação da Ibovespa é 127 mil reais? Eu acho que não, né, mano? Eu acho que isso aqui. Bom, eu não sei. Comenta aí, quem sabe. 2021 já vemos a retomada e a subida das ações. Outro grande exemplo é o Sr. Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil. E com certeza a melhor frase dele é: com disciplina e paciência é impossível perder dinheiro com ações. Ele tem a estratégia de investir em empresas sólidas de setores perenes da economia, com foco em receber dividendos, ou seja, os lucros dessas empresas, e reinvestir, para assim formar uma bola de neve de investimentos, que com o Que é o que eu tava comentando com vocês agora há pouco. passar do tempo tende a crescer cada vez mais. Para você ter uma ideia, Barsi investe há mais de 60 anos e atualmente recebe mais de R$ 1 milhão por dia apenas de dividendos. A estratégia do Barsi sempre foi investir em boas empresas de setores que a economia não funcionaria sem eles. E claro, Barção, hein? Esse Barção aí tá com a vida ganha, hein? Hã? O cara pega 1 milhão por dia. Barção, viu? que tem o potencial de pagamento de bons dividendos. E como o dividendo é pago de acordo com o número de ações possuídas e não pelo valor aplicado, ele comprava ações de empresas em momentos que poucos queriam tais ações, comprando assim por um preço baixo. E ele fez isso em diversos negócios diferentes, com a ideia de que futuramente, quando a ação subir, ele recebesse dividendos proporcionalmente maiores. Se você não entendeu, vamos para um exemplo. Digamos que uma ação valia R$ 5 2 anos atrás, e você comprou 1.000 ações, ou seja, investiu R$ 5.000. Porém, digamos que hoje em dia a mesma ação está valendo R$ 10. Ou seja, você continua tendo 1.000 ações, porém terá R$ 10.000, porque as ações valorizaram. É a mesma coisa Bitcoin. E digamos que a empresa anuncie dividendos de 50 centavos por ação, e já que você tem 1.000 ações, receberá R$ 500 de dividendos. Porém, vai ter recebido R$ 500 tendo investido somente 5.000, pois comprou a R$ 5. Agora, quem comprou 1.000 ações a R$ 10, recebeu também R$ 500, porém, investiu 10.000. O que eu expliquei aqui é a ideia de Dividend Yield on Cost. Bom, se quer saber mais, vou deixar aqui na descrição o livro do Barsi, O Rei dos Dividendos. Ele fala de forma mais detalhada sobre toda a estratégia dele. Recomendo bastante a leitura. Mas afinal, o que vale mais a pena, investir em renda fixa ou em renda variável? Cara, se você ainda não começou a investir e tem dívidas, recomendo que primeiro quite suas dívidas. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre sair das dívidas, vou deixar aqui em cima. Depois de quitá-las, comece a construir sua reserva de emergência na renda fixa. E nesse momento, já comece também a estudar sobre renda variável, vendo como funcionam as ações e fundos imobiliários. Para quando você já tiver ali uns R$ 5.000 na reserva de emergência, ainda continuar aportando para ter uma reserva mais robusta, mas também começar de pouquinho na renda variável, para ir sentindo o mercado, vendo como funciona na prática. Começando por aquelas ações mais conservadoras e mais seguras. Bom, vou deixar aqui na tela. Boa dica desse cara, tá? Muito boa dica. Porque o que mais tem, mano, é gente emocionada que, igual ele falou lá no início do vídeo, vai entrar nesse universo de investimentos com um sentimento de aposta em cima disso, sem entender fundamentos, sem entender no que está investindo, só porque alguma coisa está no hype ou algo do tipo.
O cara é levado por uma emoção, saúde, o cara é levado por uma emoção momentânea e aí depois fica culpando o mercado, mas é porque ele não entende no que ele está investindo, né? E ele recomendou aqui, ó, você iniciar em coisas conservadoras, com pouco capital, para você ir entendendo, pegando experiência. Isso aqui ele tem total razão, mano. Um vídeo muito bom, um vídeo de alta qualidade aí do canal Manual da Evolução. Bora deixar o like aqui pro cara. E você vai deixar um like aí pro líder também e vai seguir o líder lá para começar a desenvolver sua mentalidade financeira, sua mentalidade do último quadrante. Ah, não dá para mim clicar aqui para vocês agora. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aí no canal. Valeu, abraço.